Bom, bora lá, Matheusão, você tá pronto? Bora. É o seguinte, o nome dessa primeira aula é o Seu Cérebro 1.0. 1.0 porque a gente tem um 2.0 que é a próxima aula. Então fica aí. Seguinte, você precisa entender como funciona o seu cérebro. E antes disso eu vou te explicar buracos que possivelmente você possa ter que está empacando o seu rendimento, a sua performance. Você quer fazer um monte de coisa, você quer conquistar um monte de coisa, você quer ser muita coisa, você quer ter muita coisa. Então é o seguinte, eu vou te explicar alguns buracos que você possivelmente pode ter e aonde você enxerga isso e como que você enxerga isso. E aí a gente usa ferramentas e estratégias, beleza? Possivelmente a pergunta o que você quer ser e o que você quer ter seja a mais difícil da sua vida. E eu garanto pra você que muitas pessoas que eu acompanhei, não, Matheusão, acho que você sabe disso também. Muitas pessoas que eu acompanhei não sabem o que elas querem. Então, essa é a pergunta mais difícil e é a pergunta que você precisa pensar com muita calma. Porque o que você quer ser e o que você quer ter vai ser conquistado. Você só precisa saber. E aí juntos a gente pensa em estratégias e ferramentas e roteiriza o percurso até onde você quer. Beleza? Só que então você precisa tomar cuidado, porque o que você quer ser, você vai alcançar. O que você quer ter, você vai alcançar. Então escolha com carinho, escolha com cuidado. Se você sabe ou se você não sabe o que você quer, essas aulas vão percorrer por essas perguntas. Então vamos lá, vou te explicar, vamos começar com neurociência. Existe uma pirâmide que se chama pirâmide de Maslow. O que é essa pirâmide? Você já ouviu falar, né, Matheusão? Por favor. Você já ouviu muito eu falar disso e você mesmo já explicou isso. Pirâmide de Maslow é uma pirâmide dividida em algumas partes. A primeira delas é a fisiologia. O que é a sua fisiologia? É o seu sono, é a sua alimentação. Pô, você tá fazendo cocô? Você tá fazendo cocô, Matheusão? É, pelo menos eu acho que eu faço, né? Ah, então. Direitinho. Todo dia. Todo dia. Se você não tá fazendo todo dia, eu aprendi que se você... Eu não fazia, você acredita? Se você não tá fazendo todo dia, saiba que tá errado. Então é o seguinte, fisiologia, você tá comendo, você tá bebendo, você tá fazendo atividade física, tudo que envolve o seu corpo. Você pode ter buracos aqui, então já vai pensando neles. Próxima área da pirâmide, uma camada acima, é a segurança. Como é que tá a sua casa? Você tá se sentindo seguro nos lugares que vai? Quando você vai para o seu trabalho, qual que é o caminho? Pô, é ônibus? Você tem que sair de madrugada? Os ambientes que você vive, eles são seguros? Tem a ver com segurança, beleza? O próximo tópico é relacionamento. Tópico interessante, hein, Matheusão? Pra muita gente, relacionamento, sua namorada, seu namorado, seus amigos, tá bom? Não é só sobre namorada, é sobre amigos também, sua família, as pessoas que você convive, as pessoas do seu trabalho, possivelmente da sua faculdade que você faz. Quem são essas pessoas? Você gosta delas de verdade? Elas estão te levando para um caminho bom, para um caminho ruim? Porque existe um negócio que se chama contexto modulatório. Quando você vive com pessoas que andam de X forma, você vai andar de X forma. Pessoas que fazem X coisa, Y coisa, você vai fazer Y coisa. Então é isso, sabe aquela frase, aquele ditado, sabe, Matheusão? Passarinho que dorme de cabeça para baixo acorda igual morcego, é alguma coisa assim. Eu acho que eu falei tudo errado, não foi? Mas tudo bem, você entendeu. Se o passarinho dorme com pessoas que dormem de cabeça para baixo, ele vai acordar de cabeça para baixo. Ele vai virar um morcego. É isso. Contexto modulatório é muito importante, ele vai te moldar. Então pense nos seus relacionamentos aí. Às vezes seu pai te prejudica de alguma forma, seus amigos, sua família, sua namorada, e aí isso está impactando no seu rendimento, na sua performance. Beleza? O próximo tópico, eita nós, é a autoestima. Como é que tá essa autoestima aí, hein, mano? Hein, mana? Tá doideira, hein, Matheus? Autoestima é um tópico tenso hoje, porque você tem muito acesso, né, Matheusão? Pelo Instagram você consegue ver muita gente, você que é mulher, você vê muito corpo diferente, você fala assim, meu, isso é um padrão de beleza. Calma. Pô, eu sou muito forte, tem uns caras muito fortes aí, preciso ser sarado e tal. Calma. Como é que tá sua autoestima? Você se conhece? Isso é importante essa pergunta, hein, Matheusão? Você se conhece? Autoconhecimento é muito importante para a sua autoestima, para você entender você mesmo e entender também os processos, beleza? O último é a autorrealização. Você está se sentindo autorrealizado?
Você está sentindo que as coisas que você tem feito são importantes de fato? Mas a sacada da pirâmide, né, Matheusão, é que é a seguinte: você não consegue se sentir autorrealizado se você tem problemas com a sua autoestima. Se você tem problemas com um relacionamento diversos, qualquer um que seja. Se você tem problema com segurança e você está morando numa casa meio estranha assim, ou pro caminho do trabalho é bem difícil e tal, tudo isso. Ou então se você não está comendo bem. Ou então se você não está dormindo bem. Dormir bem, comer bem e fazer atividade física é a base da pirâmide de Maslow. Então se algum desses não está rolando, nada da pirâmide vai rolar. Beleza? Essa é a sacada. E aí você faz isso realizando a anamnese. O que é a anamnese? Você vai parar, você vai escrever, você vai documentar cada uma dessas partes da pirâmide. Você vai ver aonde que está o seu buraco. É um pouco difícil você fazer isso sozinho. Então a gente pode fazer isso juntos. Beleza? Você precisa também de um acompanhamento, de alguém externo te falando isso. Fechou? Beleza, o próximo tópico é o seguinte. Eu te falei que fome, comida, sono, dormir, atividade física são fundamentais e é a base da pirâmide. Eu quero te explicar uma coisa antes de tudo para a gente continuar. Existe algo que se chama ciclo circadiano, Matheusão. Ciclo circadiano talvez é uma das coisas mais importantes da minha vida e o que mais mudou o meu processo. Acho que o seu também, né? Pelo que você me contou aí umas histórias, né, Matheusão? Ciclo circadiano tem a ver com o nosso relógio biológico. Nosso corpo tem potência máxima, ele diz que o nosso corpo tem potência máxima das 10 às 2, mas isso é da manhã e da tarde, mas também da noite, das 10 às 2 lá de madrugada, sabe? Que é, mano, quando você tá assim, ó, querendo comer, que é quando você sente fome, meio-dia, almoçar, é hora de você estudar porque você tá no rendimento máximo, seu corpo tá em potência máxima. Só que seu corpo tá em potência máxima das 10 às 2 da manhã e também da noite. Só que da manhã é para você comer, estudar, fazer as suas coisas e da noite é para você dormir. Quando você dorme fora desse horário, o seu corpo não faz todos os processos do sono, que é regeneração, que é um monte de coisa. Então você precisa estar dormindo das 10 às 2 da noite para que seu corpo regenere e das 10 às 2 você use potência máxima. Isso tem a ver com o núcleo supraquiasmático, tá bom? E o núcleo supraquiasmático ele fica aqui atrás. E sabe o que começa aqui atrás também, Matheusão? Sim, não, mano. Não sabe? Sim. Caramba, ele não sabe. Olha que safadeza. Tô brincando. Bainha de mielina. A bainha de mielina é um componente do neurônio. E o neurônio é responsável pela troca de informação da nossa cabeça, de tudo que está com a gente. Bainha de mielina é responsável pela potência dessas trocas de informação. E a bainha de mielina tem um processo que chama mielização, que é a formação dessas bainhas de mielinas. E acontece da nuca até a testa. E esse processo dura bastante tempo, é do 0 até os 25 anos de idade. Muita coisa não é amadurecida, não é formada até os 25 anos de idade. Então, você não pode exigir muitas coisas de adolescentes, de crianças. Aqui atrás é um lugar responsável pela nossa visão. Então, para uma criança, você precisa ser lúdica. Você não pode ser lógica, por exemplo, entendeu? Você tem um primo, você tem um sobrinho, você tem um irmão. Você tem que ser lúdica com ela, não pode ser lógica. Porque não está formado a razão dela, o sistema límbico dela, não está mielinizado. Que é aqui na frente, sabe? Tem muita coisa. Então é o seguinte... Trabalhe bem isso, as ferramentas. Porque até os 25 anos de idade, as suas atenções não estão formadas, a sua razão não está sendo formada. Então você precisa usar ferramentas e estratégias para que você não se frustre. Porque já que as suas atenções que ficam aqui na frente não estão formadas, você vai falar assim, pô, eu não consigo fazer tal coisa, eu tô com baixo rendimento, pô, caramba, tal, não sei. Tá dando errado. E é claro que tá dando errado. Porque você precisa usar o seu cérebro da forma certa. Vou te ensinar uma coisa e essa é a melhor dica dessa aula relacionada a tudo que eu tô falando, todos os temas dessa aula. É o seguinte, para você aprender qualquer coisa, você precisa repetir. Repetir, repetir, repetir. Essa é a primeira fase da aprendizagem. A segunda fase da aprendizagem é a elaboração. Então você naturalmente vai fazer isso com a repetição, vai fazer isso juntando temas, juntando coisas que você lembra, assuntos que você lembra e tudo mais. E a terceira fase é a consolidação, que acontece no sono, no seu sistema límbico.
Lá quando você está dormindo, e aí das 10 às 2 seu corpo está em potência máxima, acontece a consolidação das memórias e das aprendizagens que você teve durante o dia. Então por isso é tão importante você dormir. Eu acho que você pode fazer o seguinte, como maior ferramenta da... Matheusão, eu acho que eu passo não essa dica. Estamos aqui já, né? Estamos aqui já, né? Bora, vou parar de enrolar. É o seguinte, para você repetir da melhor forma possível, você precisa fazer bases cognitivas. O que é isso? Você tem um grande tema. Você tem 3 grandes temas. Vamos lá, Matheusão. Finanças, neurociência e empreendedorismo. Cada um deles demora 1 hora para você estudar. Ao invés de você estudar 1 hora de cada um atrás do outro, é muito maçante, você vai esquecer. Existe uma curva de Ebbinghaus, que é uma curva do esquecimento. Ela prova que você esquece. Então o que você faz? Você pega 20 minutos do primeiro tema e estuda 20 minutos. Depois você pega 20 minutos do segundo tema e estuda. Depois pega 20 minutos do terceiro e estuda também. E você faz isso 3 vezes. Isso chama bases cognitivas. Se você fizer isso todos os dias, com todos os temas, o seu processo de aprendizagem vai acontecer. E aí, claro, se você fizer isso sem um sono bom, sem uma boa alimentação, vai dar ruim, vai dar jaz, né, não, Matheusão? Experiência própria, tá bom? Esses assuntos são todos neurocientificamente comprovados, beleza? E na prática também comprovado. Eu aplico, o Matheusão aplica e a gente sabe que sim, dá certo, beleza? É isso que eu preciso te falar nessa aula. Fica porque a próxima aula é o complemento dessa aula aqui. Então, bora, curso Trilhas está acontecendo, você não pode perder. Se você quiser revisar essa aula, revisa, vai até o começo, depois vai até o meio, não sei onde você quiser revisar. Bora para a próxima aula.